Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado, dia 19 de agosto. A igreja celebra hoje a festa de São João Eudes. Ele foi um grande renovador da vida espiritual do tempo dele e viveu de 1601 a 1680 na França. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. Naquele tempo, as pessoas levaram as crianças até Jesus, para que ele orasse sobre elas e impusesse as mãos. Os discípulos, porém, reprimiam as crianças. Jesus disse: "Deixai vir a mim as criancinhas, não as proibais, porque delas é o reino dos céus." Após orar e impor as mãos sobre elas, Jesus partiu daquela região. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez Jesus continua a falar do amor, do matrimônio e da família. E mais uma vez ele vai voltar a exemplificar a criança como a humildade e também como aquela que é grandiosa no reino de Deus. Bem no início do capítulo 18, quando os discípulos perguntaram a Jesus quem seria o maior e o mais importante do reino, Jesus tomou uma criança, colocou-o no meio deles e disse: "Quem quiser ser o maior, seja como uma criança desta. Quem acolher uma criança desta é a mim que acolhe. E se não vos converterdes e vos tornardes pequenos como esta criança, não entrarão no reino dos céus." Não é a inocência da criança que vai tipificar o discípulo de Jesus, mas sim o seu status social. Porque na época de Jesus elas não tinham muito valor. Elas não compravam, elas não consumiam, elas não podiam ir para a guerra. Por isso Jesus vai colocá-las bem no centro da preocupação da comunidade cristã, para que a comunidade cristã possa perceber que é nos pequenos que a igreja vai realizar a sua missão. Hoje nós vemos novamente Jesus apresentando a criança como participante da família, porque ela é membro da família, e também da comunidade eclesial. E os discípulos parece-me que não estavam acostumados com a tagarelice das crianças ou o barulho das crianças, e por isso eles começaram então a reprimir as crianças. E é Jesus que vai dizer: "Não proibais as crianças de vir até mim. Não as proibais, porque delas é o reino dos céus." Novamente Jesus coloca a criança no centro da sua reflexão. E novamente Jesus vai falar da necessidade de incluir os pequeninos também na vida da família e na vida da igreja. Mas Jesus vê tudo isso aí a partir de uma lógica que nós não podemos esquecer do evangelho de ontem, de um amor matrimonial que é uma aliança com Deus, um ato livre, unitivo e santificante, porque as crianças ganham com o acerto dos pais, mas as crianças perdem também com o erro dos pais. Jesus apresenta então a criança porque ela vai exemplificar a conduta dos discípulos e das discípulas de todos os tempos. E nós não fomos convocados, como diz o Papa Francisco, para sermos alfandegários de Cristo. Nós fomos convocados para sermos discípulos, discípulas e missionários dele. Nós fomos convocados para sermos testemunhas dele. E o que faz de mim e de você uma testemunha de Jesus não são as roupas que usamos, os ritos que celebramos, não são também os cargos que ocupamos, nem os ministérios que realizamos, mas o que vai fazer de mim e de você discípulo e discípula de Jesus é se nós tivermos o Espírito dele, se nós nos deixarmos conduzir pelo Espírito de Jesus. E o Espírito de Jesus, ele tem a finalidade de incentivar, de animar e de fazer cada um de nós termos o discernimento necessário para fazermos acontecer a vida da igreja. Jesus continua a falar de amor.
Jesus continua a falar de matrimônio e Jesus continua a falar de família, porque a vida conjugal, a vida matrimonial é um caminho seguro de santidade para os nossos irmãos e irmãs. É um caminho seguro que leva ao céu, quando ele é entendido como um amor matrimonial e aliança com Deus. Porque o matrimônio cristão, que existe também, pois uma das finalidades dele é a geração de vida, de proteger as crianças, de fazê-las crescer, de fazê-las se tornarem também discípulos e discípulas de Jesus. Mas isso só será possível se cada homem e cada mulher entender o seu matrimônio não como um acasalamento natural, não como um contrato social, mas como uma aliança com o Senhor, onde um homem livre, uma mulher livre, um homem consciente, uma mulher consciente, que creem no poder do Senhor, sobem ao altar dele para firmar uma aliança conjugal. Aliança onde este casal será o povo de Deus e onde Deus também será o seu Deus. Uma aliança tão profunda que ela vai fazer com que esse casal viva constantemente, diariamente, um projeto de vida, de um dia ser uma só carne e um só espírito. Isso é um grande projeto de vida para o homem e para a mulher. Porque quando o livro do Gênesis diz, crescei-vos e multiplicai-vos, ele recorda que primeiro tem que se crescer, né? Primeiro tem que crescer. Crescer na vida econômica, crescer na parceria, crescer no companheirismo, crescer na intimidade, crescer na vida espiritual, crescer na vida econômica, para só depois multiplicar. E assim, nós estaremos então fazendo acontecer aquilo que Deus espera da família cristã, que ela se converterá num santuário de vida, num santuário de perdão e num santuário de esperança. Porque é da família que vem todas as vocações, é pelo exemplo do pai e pelo exemplo da mãe que nós vamos evangelizando. Meus irmãos e minhas irmãs, a primeira evangelizadora que existe na vida de uma pessoa é a família. É em casa que nós aprendemos as primeiras coisas boas da vida e também as primeiras coisas ruins da vida. É em casa que nós vamos aprendendo os valores humanos, os valores espirituais e os valores sociais. Por isso é muito importante que cada pai e cada mãe continue a gerar o seu filho. Continue a gerar o seu filho em cada etapa da vida dele, para que um dia ele possa se apresentar diante de Deus e poder dizer: o meu pai e minha mãe foram exemplares, eles não me mandaram fazer, eles fizeram. Que esta palavra de hoje ajude você e ajude a mim a mergulharmos ainda mais neste espírito do Evangelho, para que, iluminados por esse Evangelho e convertidos por esse Evangelho, nós possamos ser testemunhas de Jesus, porque a família é fonte de todas as vocações. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Sagrada Família de Nazaré, a minha família vossa é. Paz e bem, até amanhã se Deus quiser.